fazer o nosso rastro de carbono e nós podemos movimentar, então, os nossos créditos de carbono numa bolsa de valores, por exemplo. Tudo bem? E por que o carbono em si? Aqui do lado eu coloquei para vocês que, em média, essa aqui é uma informação que tem em vários sites, vários artigos, então é em média, tá ok? Nós, seres humanos, emitimos ou geramos, né, em torno de 15 toneladas de dióxido de carbono por ano. Mas tem um estudo que daí eu não fiquei muito, eu acho que ele precisa ser melhor validado, fala que no Brasil, o brasileiro emite só 8 toneladas de dióxido de carbono. Significa que a nossa condição de vida aqui, ela é mais sustentável, talvez. Mas que boa parte dessas 8 toneladas de dióxido de carbono, nossa, dos brasileiros, 6 toneladas é de desmatamento e queimado. Né? Então, querendo ou não, ainda entra esse critério ali na avaliação. E por que é tão interessante e por que o mundo está gritando por dióxido de carbono? Bom, quanto maior o lançamento de dióxido de carbono na atmosfera, por meio do quê? A respiração das plantas, dos animais, a nossa, petróleo, carvão mineral, indústrias, quanto mais a gente consumir, mais esse gás que promove o chamado efeito estufa vai ser lançado à atmosfera e maiores mudanças climáticas vai ter. E aí vocês veem ao longo do tempo aí várias reportagens falando de lugares que param de chover, geleiras derretendo, a temperatura do planeta subiu nos últimos 100 anos 0,7 graus Celsius, isso já alterou o nível do mar. Vou dar um exemplo bem claro. Aqui na minha região, estou em Dourados, Mato Grosso do Sul, já foi uma área de plantio de café, gente. Lá na década de 60, 70. Aí vocês talvez vão lembrar dessa história que atingiu também aqui o sul do Mato Grosso do Sul. Lá em 1975 teve a geada negra que dizimou os pés de café aqui. Já era o quê? Um início ali de alguma alteração dessa mudança do clima. E já afeta a parte agrícola também. Ok? E por que a gente estuda, então, o dióxido de carbono? Porque ele é mais fácil de medir. Vou falar assim, tá? Bem simples. Ele é mais fácil de medir. E eu consigo relacionar ele com os outros gases de efeito estufa. É importante nós termos o efeito estufa? Bom, é ele que nos protege para que a temperatura do planeta fique nessa situação confortável para a gente sobreviver, tá? Senão a temperatura do planeta ficaria em torno de menos 16 graus Celsius. Aí ia ficar meio que no Canadá. Já passei por essa situação lá, não é muito interessante, hein? Ia ser constante. Mas em excesso, provoca super temperaturas, né? Tem registros no ano passado de altas temperaturas em locais que tem que é gelo, né, o ano todo, por exemplo, Rússia, o norte do Canadá, Alasca, etc., com temperaturas mais elevadas do que a média dos últimos 30 anos. Tudo bem até aqui? E aí, pessoal, vários países, principalmente os mais industrializados, começaram a se reunir e verificar o que é que eles poderiam fazer para controlar esse dióxido de carbono, começar a estudar isso, e eles começaram a se reunir, que é a chamada Conferência das Partes, ou a COP, né, ou Confederação das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, são várias reuniões que são feitas. Eles não têm assim, uma periodicidade de anos, 1, 2, 3, 5 anos. Varia mais em questões do que está acontecendo atualmente. Tudo isso começou em 72 e ganhou muita força em 92. Com a primeira conferência aqui no Rio de Janeiro, foi a ECO, 92. Né? Em 97, foi declarado então, o Protocolo de Kyoto. Né? Vocês devem estar familiarizados com esse protocolo, onde foi desenvolvido um mecanismo de desenvolvimento limpo. Em 2005, isso daí foi regulamentado, então virou jurídico. E os países começaram, então, a lançar os seus mercados de carbono interno, os seus mercados regulados. Nessa época, o que eles estavam pensando? Olha, tem indústrias grandes que são muito emissoras, estão jogando muito dióxido de carbono na atmosfera, e a gente precisa fazer com que esse dióxido de carbono volte para florestas, tá? O princípio está aí, florestas. E aí, em 2015, então, foi lançado o Acordo de Paris, onde regulamentou-se esse mercado, ok? Mas pensando em indústria floresta. Mas os olhos começaram a crescer para a agricultura brasileira, que ela começou a, digamos assim, ganhar mais visibilidade lá fora. Porque são os grandes exportadores de muitas commodities, né? Soja, milho, café, laranja, carne, aves, suínos, né? E o mundo começou a ver que nós temos um sistema de produção diferenciado. Não estou querendo dizer que todo mundo faz o diferenciado, mas está sendo diferenciado.
E aí começou vários estudos, datam lá dos anos 2000 antes até, mostrando que nossa agricultura, se ela for realizada com práticas de conservação do solo e água, a gente consegue estocar carbono no solo. E por que não a agricultura não pode entrar no mercado de carbono? Esse ano, pessoal, em dezembro, vai ser a confederação mais importante, que é onde os nossos representantes brasileiros vão levar esse tema de regulação de mercado de carbono agrícola para ser discutido lá. Então, será que a gente consegue entrar? Como que isso funciona? Já existe a comercialização. Como que ela existe? Ela existe de forma voluntária e de forma regulada. Bom, de forma regulada, depende de cada país desenvolver o seu protocolo, as suas diretrizes, as suas legislações, tá ok? O que é isso? É uma série de regras que você tem que cumprir para você ser um creditor de carbono. Eu, Carla, empresa, eu vou inventar aqui um produto ou um sistema de produção que eu vou conseguir provar que esse meu sistema acumula carbono. E aí eu vendo isso na forma de crédito. Ok? Esse mercado regulado ele tem baixa negociação porque ele é muito burocrático. E ele é muito dependente do país que está solicitando esse crédito, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, a gente tem um mercado regulado de carbono, que é o RenovaBio, que é chamado de CBIOS. Ele é específico na geração de combustível. Foi regulamentado para o setor canavieiro, né, por causa do álcool. Em uma live que eu assisti recente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, um dos representantes do setor socioambiental falou que é possível que, de agora em diante, porque eles já estão vendo, tá, depois desse plano ABC, por isso que eu perguntei do plano até, há a possibilidade, talvez, de no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, eles elencar critérios de avaliação e auditoria que pode transformar esse CAR em CAR carbono ou CAR biodiversidade. Quanto tempo vai levar isso? Não sei. Não sei, mas temos aí, tem uma ideia, uma estimativa. Mas o mercado voluntário, pessoal, é o que está mais em alta. Ele teve altas e baixas, na verdade, ok? Por exemplo, 2005 e 2008 foi a época de maior sucesso do mercado voluntário, onde essas grandes empresas até hoje atuam no mercado voluntário. Por quê? Porque eles são players. Eles conseguem arbitrar valores. Então, por exemplo, assim, a Shell está precisando lá limpar a pegada de carbono dela, porque ela é muito emissora no que ela atua e ela entra em contato, por exemplo, com empresas aqui no Brasil, que se elaborado um projeto, né, ambiental ou de produção que a gente consiga confirmar que ele pode ser um creditor, ela compra os créditos desse projeto daqui do Brasil. Então, ela pode, vamos dizer, transitar no mundo inteiro. Tá ok? E o mercado voluntário é interessante porque nós, CPFs, podemos adquirir também créditos de carbono. E quem são os players aqui do Brasil? Tem o pessoal da BMV, que é o Brasil Mata Viva, e tem o pessoal da AMOS. O Brasil Mata Viva, ele é muito específico para a floresta. Entra aí as áreas de reserva legal, APP, área plantada, reflorestada, tá ok? O foco deles é muito madeira. Então, o cálculo que é feito, né, a corretagem que é feita desse crédito é muito na madeira. Já o pessoal da AMOS, eles estão muito vinculados à Amazônia, mas eles fazem projetos, tá? No setor ambiental, no setor de energia, e até eu achei engraçado que eu vi uma live de um dos CEOs que ele fala assim, e outros, incluindo a agricultura. Só que ele fala de uma forma de desdém, porque assim, ainda não tem nada regulado, né? Não tem assim, a gente não tem um protocolo igual tem para a floresta, para a gente conseguir contar quanto de carbono que aquela floresta consegue capturar e armazenar. Mas a gente já sabe que esse player está aberto à negociação. E é exatamente esse player que lançou aqui no Brasil primeiro o CPF poder comprar créditos de carbono. Nos Estados Unidos, a gente tem um exemplo aqui que é Indigo Carbon. Né? Esse pessoal atua como AMOS e eles são auditores também dos projetos. Então, eles vão, digamos, te monitorar o tempo inteiro. O processo é muito demorado, tá, pessoal? Não é da noite para o dia para você ser um creditor. Comprar crédito eu posso comprar agora. Mas eu ser um fornecedor é um processo bastante demorado, mas funciona. E como que é essa moeda de crédito? Pode ser dinheiro? Pode. Mas o dinheiro é meio difícil de rastrear, tá? Dólar, euro. Então, ele é convertido em certificado digital. Por que certificado digital?
Porque os certificados digitais, a partir do momento que eles são lançados, cadastrados, registrados, eles nunca mais desaparecem do mercado, ok? E eles podem transitar nessas bolsas, a ICE Londres, Bolsa da Califórnia, a B3 aqui no Brasil, a Flow BTC, o mercado Bitcoin. A Flow BTC e o mercado Bitcoin são específicos de criptomoeda. E o crédito de carbono é uma criptomoeda chamada de Utility Token. E aqui no Brasil, a MOS fez o token deles de MCO2, para eles conseguirem rastrear melhor. Tudo em blockchain, que é um algoritmo que dá credibilidade, rastreabilidade, liquidez, etc. A partir do momento que você gera esse crédito, ele é um ativo, tá ok? Ele nunca mais vai desaparecer. E o que você pode fazer com esse ativo? O que você quiser. Você pode guardar esse ativo, você pode vender o seu ativo, né? E você pode negociar o seu ativo. Vamos dizer assim, você pode esperar os melhores momentos de venda e entrar lá em alguma dessas bolsas ou no mercado Bitcoin e fazer a negociação pelo mercado Bitcoin. Carla, o que é crédito de carbono em si? Você me falou que é um ativo, mas de onde que vem isso? Bom, o crédito de carbono ele tem a seguinte tradução. Eu preciso de 1 tonelada de carbono para gerar um crédito, que é um ativo, uma commodity. Não importa, é igual a soja, o milho, que são commodities. Não importa onde são produzidos, eu preciso ter o material. E esse material tem uma certificação. A soja, o milho, tem a certificação deles. Né? O carbono tem uma certificação específica. Para a agricultura, ainda é em desenvolvimento. Para a floresta, já bem fundamentado e para a indústria também. Então, 1 tonelada de carbono equivale a um crédito de carbono. E ele está sendo negociado, pessoal, ultimamente, entre 3 e 28 dólares. Isso é muito variável, porque depende de qual mercado que você está trabalhando, tá? Ou regulado ou voluntário. O que isso significa na prática? Ontem eu acessei o site da MOS e a gente consegue, por exemplo, comprar 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente por R$ 892,10. Eu, pessoa física, tá? E eu quero lá fazer um estudo de pegada de carbono minha e quero comprar 10, 20, 30 toneladas. Tá? Tem lá acessível até as calculadoras no próprio site da amos.earth para a gente poder fazer isso daí. Mas eu quero ser creditor, eu não quero comprar, eu quero ter um sistema que eu possa gerar créditos e eu quero comercializar. Eu quero ser um player, vamos dizer assim. Bom, vamos lá, isso daí é um caminho longo. O que a gente sabe da nossa agricultura? Os sistemas de produção agrícola brasileira, eles conseguem estocar mais ou menos, né, de acordo com a literatura científica, 200 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectare por ano. É muito carbono. Sabe-se que só o sistema plantio direto, e aí eu não estou falando semeadura direta, hein, pessoal? Estou falando sistema plantio direto, de acordo com a literatura científica. Estoca de 0,6 a 0,7 toneladas de carbono. Depende da posição, do local que ele está no país, fatores climáticos, etc. Como que eles conseguiram fazer isso? É muito carbono? É muito carbono para um sistema agrícola de produção. Pensando que, por exemplo, uma soja e um milho tem aí tempo de solo, de exposição, em torno de 4 meses, né? Se a gente calcular nesse sentido. O plano ABC veio para fortalecer esse intuito de creditação de carbono, de estocagem de carbono. Semana passada foi lançado o plano ABC+, foi entregue o relatório do primeiro plano ABC, que foi de 2010 2020. Agora lançaram o plano ABC+, com mais critérios de avaliação até 2030. Dentro disso tudo, o que a gente quer? O que quer se gerar? A gente não, né? Mas o que está querendo se gerar? Uma agricultura de baixo carbono. Ou seja, a gente ter eficiência de produção, sem degradar o ambiente e ainda fazendo uma poupança, talvez. Né? Talvez eu encararia o crédito de carbono, o mercado de carbono, como uma poupança. E a carne carbono neutro, que já está comprovado, 8 anos de estudo, feito aqui no Mato Grosso do Sul, em Embrapa Gado de Corte, e vários pesquisadores e outros também da Embrapa, né, de outros locais aqui do país, conseguiram produzir uma carne carbono neutro, não negativo, hein? Neutro. E o sistema Ferromero de café? Bom, até o momento a gente tem um artigo, foi produzido pela nossa colega Érica Silva. Ela estudou o estoque de carbono a fundo nesse sistema. E ela estudou a dosagem também. Se não me engano, ela escolheu 3, 4 dosagens de gesso dentro do sistema P para saber como é que esse sistema estocava o carbono. E esses dados que eu coloquei aqui para vocês são só do sistema P 28 toneladas.
ele consegue estocar 56 a 61 toneladas de carbono por hectare. Ganhou do sistema plantio direto, quase empatou com a floresta. Olha eu sendo otimista. Ele é quase uma floresta, né, com produção de café. Então, será que a gente não consegue transformar esse sistema como um creditor? Não sei, tudo vai depender do quê? Da regulamentação mundial que vai ser discutida agora em dezembro. Então, até o Ministério da Agricultura está antenado, só esperando dezembro para poder chegar com todos os relatórios do Plano ABC e tudo que eles conseguirem, digamos assim, pegar, né, conhecer, para eles poderem levar lá para a confederação para poder ter discussão. E aí, pessoal, tem gente que foi mais rápida. A Bayer fez um acordo com a Embrapa, bem legal, que é uma iniciativa, né, que vai durar em torno de 4 anos, que já iniciou ano passado, onde foram selecionados alguns produtores de soja e milho, ok? Pensando nessas commodities, e eles serão monitorados, porque a Bayer vai dar toda a assistência técnica possível, equipamentos e etc. E a Embrapa vai vir com a parte intelectual, vamos dizer assim, com seus cientistas, para tentar montar um modelo de negócio de crédito de carbono. Bom, de todos os produtores selecionados, que são de 14 estados brasileiros, 50 vão ter toda a sua área monitorada, mas assim, ó, em detalhes por um ano. Por que isso? Porque a Bayer tem lá um compromisso, tá, com o Acordo de Paris, de redução dos gases de efeito estufa em 30%. E o Brasil, ele é assim, ele é uma pessoa legal, sabe? O Brasil é legal. Ele quis fazer também o Acordo de Paris, mas ele não tem essa obrigatoriedade, mas ele quer reduzir 37% de gases de efeito estufa até 2025. Só que o Plano ABC já passou isso daí, ó, faz horas. Saiu agora no relatório que, inclusive, eu consegui acessar só hoje. E até 2030 o Brasil pretende reduzir os gases de efeito estufa em 43%. Como que eles vão fazer isso? Bom, de acordo com as notícias que tem site mesmo, né, porque isso é muito, às vezes, fechado, porque é novo, porque está iniciando, né, o que a gente sabe? Aqui envolve a minha área e a área do professor Clândio, até se ele quiser me interromper em algum momento. Envolve o quê? O monitoramento, então, desse carbono no solo. Então, eles vão monitorar ao longo de 4 anos, e bem precisamente 1 ano, 50 propriedades, todo esse carbono no solo, na planta, na fixação biológica de nitrogênio, ok? Para saber qual desses, a gente chama nichos, né? Ou dessas, como se fossem containers, né? Quanto consegue armazenar de carbono? A expectativa é que o solo, devido à literatura, né, já publicada, armazene uma grande quantidade. Isso vai estar padronizado junto com o IPCC, que é do painel intergovernamental das mudanças climáticas, que a gente já tem lá, nós cientistas do solo já usamos algumas ferramentas já descritas de como monitora esse carbono no solo, ok? A FAO lançou agora um protocolo, então é mais ou menos essas são as nossas bases que a gente tem de monitoramento. Serão testadas várias técnicas, tá, de avaliação, e junto com essa parte do solo, vai ter a análise do ciclo de vida. O que é a análise do ciclo de vida? É ela que me dá a pegada de carbono de um produto qualquer, de uma pessoa qualquer. Ok? O que ela faz? Bom, o próprio nome diz assim, ciclo de vida. Então, eu consigo saber com essa análise quais foram os processos de produção de um determinado produto. Vamos levar para a nossa realidade, para o café? Eu preciso de uma área, que eu preparo essa área, produzo uma muda, coloco essa muda no solo, certo? Cultivo essa planta, ela vai ter sua primeira produção, o meu produto final, o café. Então, quais foram os processos para eu chegar no meu grãozinho de café que eu tive que passar que impactaram mais o ambiente, impactaram mais economicamente ou mais socialmente? Talvez algum desses processos tenha emitido mais dióxido de carbono para a atmosfera e outro tenha emitido menos, onde eu posso fazer um equilíbrio dessas emissões. E aí eu posso fazer esse estudo desse processo, que a gente chama do berço à porteira. Que é isso? Eu tenho a planta, coloquei a planta, ela cresceu, produziu, peguei o grão, guardei o grão dentro da minha propriedade. Então, do berço à porteira. Eu consigo fazer todo esse processo, toda essa varredura para saber como foi o impacto dessa produção no ambiente. Não quero, vou fazer igual a Letícia. Vou pegar esse grão de café, vou fazer fermentação, vou levar para a torrefação. Eu sei que eu quero uma torra média, vou escolher lá que eu quero um sabor X, um sabor Y.
vou para uma moagem média, vou empacotar esse meu café e vou levar para o consumidor. Isso é o que nós chamamos de análise do ciclo de vida do berço ao túmulo. Então, eu produzo um produto e eu chego com esse produto no meu consumidor final. Então, a gente consegue fazer toda essa rastreabilidade desse carbono produzido até o pó de café chegar na minha casa. Né? Legal. Bom, alguém já fez isso? Já. Existe um grupo, pessoal, que eu conheci pessoalmente, né, lá de Santa Maria, que é o grupo Fenoglade, Fenorice, que eles trabalham com arroz e algumas cultivares de flores, vamos dizer assim, tá? E eles já desenvolveram um modelo agrometeorológico de produção de arroz, de gladiola, e agora eles estão trabalhando com mais 2 variedades de plantas, flores, tá? Para atingir um mercado de flores aí. E eles já modelaram isso, eles já sabem como isso se comporta. Só que esse modelo, esse estudo demora 15 anos, mais ou menos. Hoje eles já têm até um aplicativo para o produtor, que faz parte do programa, para ele saber se, por exemplo, esse ano, quanto que ele vai produzir de flor, ou quanto que ele vai produzir de arroz. Porque o modelo deles é agrometeorológico. E a Bayer e a Embrapa estão querendo bolar um modelo mais complexo, agroambiental, que vai envolver a planta, o solo, o clima e algumas outras variáveis que eu ainda não consegui captar, mas logo, logo vou conseguir captar essas variáveis. Tá ok? Para ficar mais fácil e a aplicabilidade desse modelo de negócios no Brasil. E a gente gerar um modelo de mercado interno, vamos dizer assim. Porque o Brasil em si ele não tem, ele tem o regulado para combustível. Falando um pouquinho mais da ACV, por que ela é importante? Bom, porque eu consigo ver, então, qual é o impacto do meu produto no ambiente, na sociedade e na economia. Eu tenho uma série de regras que eu tenho que seguir, ok? Para fazer ela. É com ela que eu faço a minha pegada de carbono. E um dos impactos mais importantes que eu acredito ser mais importante para a agricultura, né, estão listados aqui do lado direito, que é a acidificação, aquecimento global, a eutrofização das águas, o uso da terra, a toxicidade humana, talvez, dependendo do produto a ser estudado, e a depressão de ozônio. Por que essa análise é tão importante? Ela é uma análise, pessoal, que tem base científica, ela saiu da universidade e chegou no mercado, vamos dizer assim, onde todas as indústrias utilizam ela. Né? A Natura, todos os produtos da Natura têm análise de ciclo de vida, todos os produtos da Shell, da Apple, tudo tem análise de ciclo de vida para saber qual é esse impacto no ambiente. Só para saber isso? Não, porque ela é uma ferramenta de desenvolvimento e melhoria de produto. Porque se eu acho um gap que eu posso melhorar, por que eu não vou melhorar? Ela funciona também para facilitar o planejamento estratégico da produção de um determinado produto. Funciona como marketing. Olha que legal. Voltando lá para a análise do ciclo de vida, produção de café. Letícia pegou o café, fermentou, vai fazer a torra, vai fazer a moagem, bolou uma embalagem, e se ela tiver análise do ciclo de vida, na embalagem dela pode ter um selinho de sustentabilidade. O comprador ou o consumidor, as novas gerações, vamos dizer assim, o pessoal cita muito os millennials, né? Eles estão muito afim de comprar produtos e usar produtos que tenham essa pegada ambiental, né? Que tem essa consciência ambiental. Vamos dizer assim, a ACV também pode servir para políticas públicas, né? Mas não vou entrar em detalhes nesse assunto. Mas o mais interessante é o marketing. Eu posso agregar valor ao meu produto com ela. Para finalizar, depois de tudo isso que eu falei, o que eu acredito que ainda é um desafio na agricultura de forma geral? É eu tentar manter o meu sistema de produção, ou o meu sistema de manejo equilibrado. Então, eu tenho que ser repetitivo. Aquilo que dá certo, eu tenho que repetir. Repetir. Como sistema plantio direto. Eu tenho que ter protocolos de avaliação e monitoramento de carbono para isso ser preciso. Eu tenho que padronizar metodologias para isso. Mais ou menos isso daí é o que a Embrapa e a Bayer estão executando e vai ser um sucesso, tenho certeza. Eu tenho que reduzir, pessoal, fertilizantes nitrogenados. Eles são os principais vilões de emissão de gás de efeito estufa. Não sei se vocês viram lá, mas o óxido nitroso na atmosfera ele equivale a 298 quilos de dióxido de carbono lançado. Eu sei que tem fixação biológica de nitrogênio, pelo menos para a soja já está super comprovada. Para milho também eu acho que está sendo eficiente. Algumas braquiárias também têm fixação biológica interessante. Então, será que eu preciso usar adubos nitrogenados? Né? É algo que a gente tem que pensar.
Desculpa se eu estou sendo extremista, não estou sendo extremista, mas eu acho que a gente precisa testar isso. Redução de combustível fóssil, trafegabilidade, controle de tráfego, né? A AP faz isso muito bem, ela une 2, 3 operações em uma única operação, porque ela fez adaptações de equipamentos. A calagem, infelizmente, quando a calagem, né, o calcário reage com a água no solo, libera dióxido de carbono. A gente precisa também fazer alguma coisa com a manutenção do material orgânico no solo, para poder controlar esses níveis de pH aí do solo. Regulamentação jurídica, né? A gente precisa ter aí uma base jurídica para saber como, vamos dizer assim, se movimentar nesse mercado de carbono. E, o mais importante, a consciência ambiental e empresarial, né? Grandes empresas têm, porque elas precisam do marketing, né? Elas precisam do valor desse mercado. Qual que é a realidade? O mercado de carbono existe para indústrias e florestas. E agora, na COP26, vai ter uma regulamentação para o mercado agrícola mundial. Acreditamos que sim, né? Acreditamos que algo vai sair de lá de importante, nem que for um protótipo, né? Brincadeiras à parte. E qual que é a realidade da AP que eu vejo desses anos que eu pude estar, né, na AP, no CPAP, pesquisando os cafés junto com a Universidade Federal de Lavras. E agora nós, né, da UFGD, junto com o programa de agronegócio. Então, a AP ela tem um diferencial que ela tem um histórico de produção de mais de 20 anos. Pessoal, histórico de produção, quando a gente fala para nós, tá? Dados, precisamos de dados, tudo. Uma muda que você coloca é dado no solo, a gente precisa de dados. A gente precisa de science base, por quê? Os nossos colegas vão levar lá para a COP uma ideia de que aquele local que pode ser um preditor, se ela tiver anos de pesquisa, base científica, tá, de informação, ela já vai ter vamos dizer assim, uma certa credibilidade. Tá? Ela vai estar um passo à frente dos demais. A AP tem pelo menos um artigo sobre estoque de carbono. E ela é uma empresa versátil, eu acho. Ela tem a afinidade de abrir espaços para parcerias. Então, isso é muito difícil de acontecer. Né? Eu não vejo, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, não sei se tá, assim, tem dois produtores, eu falar assim, produtores, né, interessantes que abririam talvez espaço, né, para as pesquisas, né, e veriam resultados ou digamos, ficariam interessados, né, em fazer essas parcerias. Então, eu acredito que é isso. Essa palestrinha rápida eu queria ser mais provocativa, eu falei em 20 minutos, e eu gostaria de ver mais argumentações de vocês para a gente continuar discutindo sobre o mercado de carbono, porque é muito longo, gente. Teria que ser várias reuniões para poder falar bem espaçadinho cada etapinha do mercado de carbono. Muito bom, Carla. Eu até não ia te parar, vou ser bem sincera. Se você ficasse falando 1 hora direto, eu não ia te parar também, não, porque tá muito interessante. O aprendizado é sempre muito gratificante. E, assim, eu até queria que, talvez a Cíntia ou o Clândio falassem um pouco, assim, sobre o mercado de carbono, a experiência deles, assim, sobre o assunto. Eu posso falar? Sim, por favor. Então, quando iniciamos a nossa pesquisa, eu, a professora Carla e o professor Clândio, a gente começou analisando as leis, né, a normatização. E a gente começou, como a professora Carla apresentou, pelos acordos internacionais, né? O que estava regulamentado, o que teria, né, para a gente chegar na parte da agricultura e o que temos atualmente. Então, a gente fez todo esse levantamento de acordos internacionais e legislação brasileira também, de acordo com os estados, né? Inclusive, a política nacional, a maioria dos estados já criaram sua legislação específica vinculados a essa política nacional do Brasil, que é vinculado aos acordos internacionais. E a gente percebeu que Minas Gerais, né, como a gente está estudando o sistema perroneiro, ainda não fez, mas está em andamento, mas ainda não homologou a questão da política nacional, né, em relação às mudanças climáticas.
Então, a gente fez todo esse levantamento para poder ver como que o mercado estaria regulado. Então, a gente concluiu, né, está concluindo ainda, porque a pesquisa ainda está em andamento, que o mercado de carbono regulado, o Brasil, ele não entrou na parte da agricultura, e por conta, assim, ele não, na Revolução Industrial, ele não foi um poluidor. Então, essa questão não é obrigatória. E o Brasil ele é muito forte na questão da agricultura. E alguns países, né, eu já estou entrando na questão política, né, que tem essa questão da política também. Alguns países, eles visualizam o Brasil com forte potencial, né, agrícola. Então, seria o quê? Seria uma questão competitiva também. Então, tem todos esses entraves, né, para você poder regular, para você poder ter o mercado regulado, além da questão de metodologia, né, que precisa de uma metodologia global para saber quanto está realmente acreditando de carbono, né, no caso do solo ou da agricultura, que é a parte da biomassa, que também envolve a agricultura, que é a questão solo e a questão solo-planta. Então, assim, aí a gente chegou também na questão do mercado voluntário, como a professora Carla apresentou, né, existe já a comercialização de crédito de carbono, né, tem o seu, que é o Felipe, né, ele tem várias lives, né, se vocês se interessarem pelo tema, dá para aprender muito com as lives do Felipe. E ele tem muitos projetos, né? Envolve mais a questão da Amazônia. Então, todo esse dinheiro que o crédito de carbono gera, ele é revertido em projetos para a floresta, né? Questão de desmatamento, questão de reflorestamento. Então, assim, a gente percebeu que a agricultura ela tem um grande potencial, só que ainda não está regulado. E agora a próxima COP que terá já tem os projetos, né? Já se reuniram com empresários, com todo o setor agrícola, né? Para poder normatizar essa questão do mercado de carbono na agricultura em âmbito global. E como isso é uma tendência no mundo, o Brasil ele também está antenado, porque o Brasil ele tem um potencial imenso, né? Para ele tipo assim movimentar bilhões de dólares, reais, na questão desse mercado de carbono. Então, assim, além disso, a gente vê também um movimento na Bolsa, que é a questão do ESG, né, que é a sigla em inglês de Meio Ambiente, Governança e Social. Então, assim, tem o índice EASY, que além quando a empresa, né, que tem suas ações, que é o capital aberto em bolsas de valores, como, por exemplo, a B3, as empresas que têm essa questão da sustentabilidade, né, que tem práticas sustentáveis, que ela é transparente, né, que entra a questão da governança, na sociedade, ela tem projetos sociais como a AP tem. Então, assim, a AP, ela tem esses 3 requisitos. Se a AP tivesse ações, fosse de capital aberto na Bolsa de Valores, ela já estaria acima de seus concorrentes, né? Se fosse essa questão. Então, assim, a questão ambiental, ela é uma realidade, né? As pessoas estão já com essa consciência ambiental, essa questão de você, a questão da pegada de carbono, né? Você poder compensar, né? O mal entre aspas, né? As emissões, né? Que você faz para o meio ambiente, né? Que causa o aquecimento global. Então, isso é uma realidade e cada vez mais a gente está percebendo, né? Através da nossa pesquisa, que o mercado de carbono já é uma realidade e a agricultura já está se enquadrando. No momento, ela não está, não posso dizer assim que a negociação, a questão do crédito de carbono está muito avançada. Não, ela não está, ela está avançando, entendeu? Então, é isso que a gente está concluindo. Posso fazer uma ressalva em cima dessa última, Cíntia? Sim, por favor, cara. Foi até uma notícia que saiu essa semana aqui, hoje é 27, foi dia 25 mais ou menos, saiu no site beefcentral.com que uma fazenda, né, que é uma empresa rural, vamos dizer assim, só que da área da pecuária, e tem uma produção de gado bastante especializada e voltada para essa questão de acreditação de carbono, ela fez um negócio milionário com a Microsoft. Ela vendeu crédito de carbono no mercado voluntário para a Microsoft. Foi em torno de 500 milhões de dólares a negociação, e eles creditaram somente 3 anos de todo o monitoramento que eles fazem. Né? Então, tem toda uma negociação que existe no mercado voluntário pensando já na agricultura. Porque essas grandes empresas, elas
precisam limpar a pegada de carbono dela, e só com os mercados regulados não está dando certo. Né? Não tem árbitros, vamos dizer assim. É muito questão de governo. Então, o que dificulta bastante essa entrada da agricultura, talvez, até no mercado. Então, o mercado voluntário é sendo mais interessante até para as negociações. Eu ainda não entendi a diferença desse mercado voluntário. O que é esse mercado voluntário em si? O mercado voluntário é assim, você tem uma demanda, né? E você tem um creditor. Por exemplo, faz de conta que a AP já é uma creditora certificada, ela já gerou os créditos dela, e tem uma grande empresa, a Natura, que precisa limpar sua pegada de carbono. Então, vai ter uma corretora, uma intermediária, né, relacionada à bolsa, ou relacionada à criptomoeda, à bolsa de criptomoedas, que vai intermediar a negociação entre vocês dois. Então, quem decide, né, a quanto será o contrato do seu crédito de carbono é a AP para a Natura. Se for um mercado regulado, tem todo um protocolo do governo federal falando quais os valores e como que isso tem que acontecer. Ok? Não dá para ter negociação. Por isso que essas grandes empresas, elas atuam basicamente no mercado voluntário, porque eles conseguem falar de, por exemplo, assim, um termo bem legal, arbitragem. Eles conseguem arbitrar valores, né? Já no regulado, não. Eles não conseguem arbitrar valores. E aí, por exemplo, a empresa escolhe se ela vai ir para vamos falar assim, para um mercado mais para o mercado voluntário, ou se vai ser um processo arbitrário, é isso? Não, a arbitragem significa demanda e procura, né? Às vezes eu tenho o produto e tenho uma demanda desse produto e eu falo o meu valor. Por exemplo, a AP tem o produto de carbono e a AP fala o valor dela. Aí a Natura vai começar a negociar com vocês. Então, ela pode arbitrar os valores também, né? Para vocês tentarem entrar num acordo. Isso é um exemplo. Tá. Mas quem Que faz é o isso por voluntário, né? você? Quem faz isso por você? Uma corretora de negócio, né? Para ser bem sincero. Você precisa ter esse intermédio de uma pessoa especializada dessa área para poder fazer esse intermédio entre o creditor e a pessoa que está demandando, ou a empresa que está demandando o crédito de carbono. E no caso, por exemplo, seria para nós a Mosor, né? A Mos seria a nossa corretora de crédito. Por exemplo, assim, se a gente jogar um projeto para a Mos e a Mos fazer toda a auditoria, toda a validação que eles fazem, que é um processo demorado, não é impossível, é demorado, ok? E beleza, confirmar que a AP consegue produzir X toneladas de carbono por ano, né? E eles vão buscar a empresa que vai comprar. A gente não vai precisar oferecer o produto. Eles que vão correr atrás. E eles que vão atuar na negociação também. Então, é mais ou menos assim que o mercado de carbono funciona, o voluntário. E foi isso que essa empresa australiana, que chama Remote Cat Company, fez com a Microsoft. Quem intermediou eles foi a Regin Network. Né? A corretora internacional foi essa Regin Network, que fez a negociação entre essa empresa australiana de produção de carne, né, pecuária, com a Microsoft. O contrato deles é 25 anos. Ó, que legal. Nossa, legal. Obrigada, Carla. Imagina. Carla, boa noite. Kevin aqui. Oi, boa noite. Boa noite, tá saindo um áudio aí? Deu um problema ali. Agora sim. Ah, tá. E eu não entendi uma coisa. O problema, então, problema não, né? Essa regulamentação ainda está na agricultura. A pecuária já está conseguindo? Não. Como que É assim? assim. O que a Cíntia chamou a atenção é que em todo o histórico das reuniões da Confederação das Nações Unidas para o Meio Ambiente, desde 72, né, e desde 97, desde 2005, quando foi regulado, em 2015, que teve o Acordo de Paris, e aí chamou a atenção mesmo para ter um mercado de carbono mundial, isso ainda não conseguiu ser implantado efetivamente. Conseguiu ser implantado em alguns países, ok? Só que o foco deles é o quê?
proteção ambiental voltada à floresta. Então, já tem regulado todo o protocolo, toda a legislação, toda a base jurídica para uma grande empresa fazer uma contratação de créditos de carbono para um florestamento, ou uma APP, ou um reflorestamento. Não tem para a agricultura. Como que a agricultura está entrando nesse mercado? Exatamente por causa do Science Base. O que é isso? As informações de base científica que nós cientistas produzimos, né, com relação à agricultura. Então, as grandes empresas estão começando a voltar os olhos para uma agricultura, vamos dizer assim, tecnificada, mas que traz muitas práticas de conservação nessa tecnificação e tem muito estudo científico já provando que essa agricultura consegue estocar carbono, sequestrar carbono da atmosfera. Né? Então, eles estão começando a ver isso como uma nova, vamos dizer assim, um novo setor de comercialização, a agricultura, e não está regulamentado. Ela vai entrar em discussão agora, esse ano, em dezembro. Mas ela pode ser negociada no mercado voluntário. O que é isso? A Microsoft cresceu o olho nessa empresa da Austrália, entrou em contato e começaram a fazer todo o processo de auditoria, vamos dizer assim, de relatórios, de monitoramento. São 2 a 3 auditorias que são feitas para daí provar que realmente aquele sistema de produção de carne da Austrália consegue creditar carbono. Eles conseguem creditar 55 mil toneladas de carbono por ano dessa produção de carne, que é exatamente a quantidade de carbono que a Microsoft comprou. A Carla não consegue mostrar o rosto dela, não, para a gente vendo ela falar? Bom dia, Carlos. Obrigado. Talvez pela conexão não deva estar dando para ver. Carla, tá ouvindo? Se estiver falando, dando mudo, cara. Não, mas está ótimo, parabenizar, é sempre um prazer ouvir, né? A Carla falou aí, eu e o Alessandro estamos aqui junto, vendo a apresentação. É sempre gostoso ver vocês apresentar, né? A gente vê que tudo tem embasamento, que vocês pesquisaram e correram atrás das informações mesmo. Então, é agradecer e por estar mais uma vez aqui prestigiando vocês, tá bom? Imagina, obrigado. Se vocês quiserem ver, eu acho que eu tentei passar no celular e daí deu certo. Porque, Tá bom. olha o que aconteceu semana passada. Eu fui testemunha de uma Polícia Federal e eu tive que entrar pelo celular, acredita? E não dava certo no meu. Tá certo, entendi. Então, um abraço. Nós estamos te aguardando aqui, tá bom? Um abraço. Pessoal, alguém tem alguma dúvida ou curiosidade, né? Tem bastante coisa que a gente pode estar perguntando aí, né? Só uma perguntinha. Carla, muito obrigado pela apresentação aí. Eu sou sócio da Alessandro, acho que a gente não conhece pessoalmente, não. Mas, assim, vamos numa escala de 1 a 10. Quanto que você acha que isso é realidade para a gente hoje, para a gente transformar aí a nossa agricultura aqui, que você conhece bem, e a gente começar a poder ter ganhos em cima disso aí? Então, Paulo, eu encaro esse mercado de carbono agrícola como se fosse uma poupança para quem for ser o creditor, né? Pensando na realidade de vocês, que tem um sistema de produção já bem embasado, com bastante informação científica, bastante informação vinda da própria empresa, né, históricos, vamos dizer assim, o que vocês iam fazer nada. É só continuar fazendo certo, que é o que vocês estão fazendo. E vocês teriam uma poupança. Olha, depois desse projeto da Bayer Embrapa,
desse primeiro ano, que vai encerrar o primeiro ano de monitoramento agora em dezembro, eu acho que aí vai dar guinada, porque eles falam assim, as pessoas que estão vinculadas nesse projeto, né? Eu vi uma palestra de um pesquisador da própria Embrapa. Ele fala assim, então, que estamos esperando só esse ano, que para o final desse ano, o mercado de carbono brasileiro, relacionando com empresas internacionais, ele vai funcionar para imediatamente. Né? Então, a estimativa do projeto deles é de 4 anos. Eu acredito que assim, ó, fica assim, a AP tem muita base científica produzida, a gente pode produzir muito mais base científica, então já é um passo na frente, tá? Para montar os projetos, os relatórios que são necessários. Para você ser um creditor. E não pode perder tempo, a gente tem que continuar nesse ritmo, né, de monitoramento, para ano que vem, provavelmente ano que vem a gente já vai ter algum protocolo de negociação. Eu acredito que a própria MOS vai criar um próprio protocolo de negociação da mesma forma que ela criou para a floresta, porque essa corretora ela está muito focada em fazer as negociações de crédito, pessoas física, pessoa jurídica, grande, pequena, etc., porque parte do valor investido de quem comprar o crédito vai para a floresta, para projetos específicos na floresta, porque isso é marketing, isso traz credibilidade para a empresa e outros benefícios ambientais também, sem comparação, e sociais, econômicos, né, para as populações dessa região. Então, assim, o que eu vejo do pessoal que está mais voltado para esse projeto Bayer Embrapa é que é para imediato o mercado de carbono agrícola brasileiro. Tudo depende de dezembro. Beleza. Tá bom. Muito obrigado. Parabéns aí pela apresentação. Imagina. Depois eu quero fazer mais uma pergunta. Você não falou de 0 a 10 o número, cara, Popó. É verdade. Eu vou ficar no meu média, no 7. 7, tá. Sou meio cientista, né? A gente só acredita vendo. Verdade, mas já tá bom, né? Tá mais para acontecer do que para não acontecer. Né? Não, na verdade, 7 para 8, porque já tem negociações mundiais, né? Eu vejo que saiu agora, essa semana, saiu essa informação. E no que depender de você, vai ser 10, porque quando você quer uma coisa, você corre atrás mesmo. No que depender de você, vai sair. Não é? Tenho certeza. É verdade. Eu queria, aquele número que você mostrou, eu achei muito interessante em relação ao trabalho eu gostaria de saber se aquele número que você chegou, quando de 56 a 60 lá, né, próximo, e floresta 160 de emissão, se você baseou somente no trabalho da Érica ou você pegou mais algumas outras informações para ir fechando, né? Porque hoje em dia a gente já sabe que a gente está pegando um monte mais, junto com a Cíntia, está fazendo uma coisa bem mais refinada, né? Pegando dados da Fazenda AP como um todo. No que você acredita que a gente ainda pode refinar aquele número, se realmente ele foi só com base no trabalho anterior e tem pouca coisa do atualizado, só para ficar um pouquinho mais claro. Joia. Esse trabalho da Érica, ele foi um trabalho de investigação que, no princípio, ela queria saber o que o sistema fez no solo, né? Em termos de estrutura, organização de partículas, infiltração de água. E aí, conforme ela foi avaliando, ela verificou que ela tinha que ir para um outro lado, naquele material, justamente por causa do conteúdo de carbono que ela foi encontrando nas avaliações. Porque aquele dado é pontual do trabalho da Érica, e é pontual das 28 toneladas, né? Porque o sistema AP, antes das pesquisas, antes das observações e das pesquisas da CPAP e da UFA, né, ele tinha lá, como uma das práticas, 28 toneladas aplicadas para seus 10, 15 anos, né, de uso. Tanto é que uns 80% da fazenda ainda é isso, né? Tem as áreas novas agora que está adotando 14, mas 70%, 80% da fazenda é 28 toneladas, né? Pronto. Isso, e aí no trabalho da Érica tem a dose máxima que a gente testou no experimento lá na AP Família, que é 56 toneladas. As 56 toneladas de gesso aplicado e a 28 toneladas de gesso aplicado não teve diferença significativa. Estou falando de matemática, tá? De estatística.
Então, 28 toneladas, ok. Eu acredito que 14 também vai ser ok. E aí, aquele trabalho, ele tem uma base científica muito boa em termos de análise, porque ela usou uma análise muito sofisticada para determinar carbono total no solo, que envolve a queima dessa matéria orgânica com um equipamento chamado MUFLA. E ela fez muita repetição, né? Muita repetição desses dados. Então, essa validação científica é bastante interessante. Aquele valor significa que a quantidade de carbono que o sistema gera e fixa só na linha. Ali não tem nem entrelinha. É só na linha. Imagina se a gente pegar, né, aquele dado ali e quantificar linha entre linha, fazer o sistema como um todo. Vai dar muito mais. Nós vamos encostar na floresta, ou vai passar a floresta. Eu tenho esse valor de outros artigos que a gente tem publicado, não vou contar não, porque esse é da dissertação da Cintia ainda. Vai ser novidade para vocês. E aí, convertendo esses valores para dióxido de carbono equivalente, que é a moeda, tá, que é vendida, vamos dizer assim, né, que é o crédito em si, dá 214 toneladas de dióxido de carbono equivalente fixado por hectare. É muito carbono. Igualou lá na floresta, praticamente, né? Então, assim, pensando nesse equilíbrio carbono, o que a gente tem que fazer? Continuar monitorando carbono na pesca sem cessar. Tem que ter mais monitoramento, eu acredito. Porque uma das frentes, vamos dizer assim, de avaliação e que vai ser uma regra, que vai estar sendo gerada agora nessa iniciativa Bayer-Embrapa, é esse monitoramento. E se a gente fizer um monitoramento clássico, né? Ou se a gente fizer um monitoramento mais sofisticado, que eles vão testar agora, que é tudo com infravermelho, espectrometria, eles querem verificar se o infravermelho é igual ao padrão, sabe? Que a gente tem, se dá certo, que é rápido a análise, é imediata, né? E já a padrão, ela é demorada, demora aí uma manhã, 4 horas para fazer 30 amostras, né? É muito demorada a análise. Então, eles vão modelar até isso, para facilitar a vida do produtor depois. Então, o que vocês não podem deixar de fazer é de monitorar o carbono desse solo. Onde você monitora isso? Pode monitorar com a gente, né? Pode continuar com o laboratório que vocês confiam, com a análise de matéria orgânica, e pedir mais precisão nessa determinação da matéria orgânica. E depois o cálculo de carbono, daí a gente faz. Tá. Obrigada, e eu esqueci de cumprimentar a Cíntia e o professor e todos que estão aí, né? O professor Clândio também, acho que ainda continua aí. Obrigada por estar participando aí da nossa reunião, tá bom? Um abraço. Se for possível, eu gostaria só de fazer uma pequena participação. Claro, professor, um prazer. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui nessa reunião. Fico muito feliz de poder ouvir as colocações da Carla, da Cíntia, né? E só nessa questão final aí que foi levantada, eu diria que os valores, assim, o balanço de carbono do sistema P-Romero serão assim, números muito interessantes, porque baseado já nas informações que foram nos repassadas aí do sistema, e onde as gurias estão fazendo a análise aí da dissertação e da tese da Cíntia e da Daiane, né? E eu, como estou no processo de fazer a revisão desses cálculos delas aí, assessorar nisso, a gente já fez uma boa parte dos cálculos das emissões, né, como um todo, né? E quando se faz o balanço de carbono, eu diria assim, Joyce, que talvez sejamos aí bem próximos ou até muito melhor do que o sistema de floresta em balanço já de carbono, não só a questão de estoque. Olha o Clândio dando spoiler. Obrigada, professor. E depois, Carla, é importante você passar para a gente o que é que nós temos que, a forma, né, da gente fazer essas análises mesmo, continuar estudando, para continuar tendo os dados, né, que já tem muita coisa escrita, tem muito embasamento, então, você passar para a gente, né, um material aí, métodos aí, de como a gente deve continuar fazendo esse trabalho, tá bom? Tá, joia, mas sim, com certeza. Passa o protocolo, Carla. Fácil. Botou os treininhos aí para trabalhar um tiquinho. Opa, coletar umas amostras no prado.
Sem contaminar. Isso mesmo. Pessoal, algum outro comentário, dúvidas? Cara, é Paulinho. Oi, Paulinho. Parabéns aí pela apresentação, né? Muito interessante o tema, né? E eu acho que para o futuro, né, principalmente pensando na questão de carbono, né, de sequestro de carbono, aí vai ser muito interessante. A minha dúvida, como que a gente vai estar avaliando, né? No café hoje tem muitas amostras, muito trabalho feito, né? E nas áreas de grãos, com sistema de plantio direto, como é que vão ser feitas essas avaliações, né? Que a gente sabe, tem muito no próprio plantio ali, você acaba revolvendo um pouco o solo e você acaba queimando matéria orgânica. Como é que vai ser essas avaliações? Vai ser também através de matéria orgânica? O que é que você tem presenciado, né? E o número que chegou ali, 0,6, 0,7, né? Toneladas por hectare, né? Joia. Paulinho, esse valor de 0,6, 0,7 toneladas são exatamente dos trabalhos científicos publicados pela equipe da Embrapa que trabalha no plano ABC. Né? Então, eles fizeram monitoramento em torno de 10 anos de algumas áreas específicas de cultivo sistema, plantio direto mesmo, de produtores reais, né? Vamos falar assim, de empresa rural comercial. E eles conseguiram chegar nesses valores, exatamente por essa dificuldade que você perguntou. No café, a gente pode padronizar linha entre linha, né? Nas lavouras, eu participei de uma aula, vamos dizer assim, de parte da equipe do Plano ABC, bem legal, que foi com uma das pesquisadoras, a Beata Madari, e o Machado. E eles falavam dessa dificuldade exatamente de poder padronizar, que é isso que eles vão fazer agora. Né? O que a gente já tem assim, de protocolos internacionais? Que essa avaliação da matéria orgânica, né, do conteúdo de matéria orgânica, que é a primeira análise que a gente faz, essa laboratorial, ela pode ser feita estratificada, né, até 30 centímetros, ou até 1 metro de profundidade. Né? Essa empresa australiana, que eu citei, o nome da Wilmot Cattle Company, que é de pecuária, eles monitoraram a matéria orgânica da propriedade 10 em 10 centímetros até 1 metro. Eu acho que não tem essa necessidade, porque a gente tem um protocolo do IPCC, que é o que rege mais ou menos o mundo inteiro nessas avaliações, que vai até 30 centímetros. Já é um início, né? Primeiros 30 centímetros ali de profundidade do solo é onde está, digamos, a parte mais ativa do solo. Pensando na biota, sabe? Biomassa microbiana, né? Atividade biológica. Então, eu consigo quantificar uma real quantidade de carbono ali. Já 1 metro, eu já não tenho tanta atividade biológica assim, né? Eu tenho mais efeito do sistema radicular, ou de alguns organismos que estão mais a essa profundidade, mas bem menos, em bem menor quantidade. Então, assim, qual que é a análise que vai ser feita? Eles vão decidir, né? O que o mundo tem feito? A padrão, Walking Blake, né? O método Walking Blake, e aí a gente vem e faz os cálculos de carbono total e depois as equivalências para o dióxido de carbono equivalente que tem, né? São outras equações. E que eu sei, essa daí não vai sair da jogada. A padrão não vai sair da jogada. E eles vão tentar modelar uma nova, né, com alguns equipamentos que são portáteis, que leva para campo, que leva raio-x, espectrometria, sabe? Infravermelho, para que você tenha o conteúdo de matéria orgânica lido imediatamente, sem você ter que esperar o tempo do laboratório para te dar a resposta da matéria orgânica. Ok. Ok? Mas pode começar a monitorar as áreas de grão, sim. E como eu já tenho relacionamento com o ABC, já publicado em março, e os artigos, você pode até se referenciar por eles. Ou você pode chamar a gente também. Ok. Para a gente ver assim, quais seriam os próximos passos, né? Que uma nota de 0 a 8, de 0 a 10, 7, 8 está bem avançado, né? Então, como que a gente poderia estar saindo na frente, né? Com os nossos clientes,
né? Não só no café, para a gente estar pensando nisso aí, né? De levar um ganho para eles também com essa nova atividade, né? Com certeza. Ó, o café está na nota 8,9, né? Uhum. O sistema plantio direto para grãos, milho e soja especificamente está ali 7,8, né? Já está bem adiantado também, né? E porque eu falo café só da AP, tá, gente? Porque o único estudo que tem ainda só de análise de ciclo de vida, que é esse que saiu no Globo Rural, é só da galera do Montesser. Eu sei que tem uma pesquisadora da Embrapa, de sobrenome Folegatti, que ela ficou responsável por fazer um inventário de café para a CV, se eu não me engano, Minas Gerais e Espírito Santo. Eu acho que esse inventário ainda não está pronto. São várias propriedades que ela está avaliando. É uma parceria com a Embrapa. É um processo bastante demorado, vamos dizer assim. Vou fazer só uma parte rapidinho, cara, para complementar o que tu falaste agora aí. Esse inventário não está pronto, tá? Ele vai demorar um certo tempo, ainda no mínimo 6 meses mais. E eu estou bem a par, porque eu estou fazendo a revisão desses inventários também aí para o pessoal da Embrapa e do CNPq, junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Alessandro aqui da P, né? Agradecer a doutora Carla, sempre falo dela, da história dela do início, que às vezes eu ia lá num domingo, na P2, eles lá da trincheira, ela, o Milson, então, pessoa de fibra, e que está conquistando seu espaço aí a cada dia, né? Então, fico muito feliz pela conquista da Carla. Então, parabenizo e muito bom, Carla, tê-la junto com a minha equipe, né? Acho que sempre é um privilégio para nós ter a sua presença virtual ou física, né? Como nós tivemos a oportunidade de conviver com você no seu início e pelo seu sucesso hoje, né? E tenho certeza que muito virá ainda. Dizer que muito me orgulha sempre a pesquisa que nós fizemos no café com vocês, e hoje a gente tem muitos dados, às vezes a equipe, nós às vezes não utilizamos esses dados da forma que poderíamos utilizar. Por isso que é tão importante a gente estar revendo você, acompanhando a sua evolução e como que a gente pode também estar aprendendo com toda essa pesquisa aí que vocês fizeram. A gente que interfere no meio ambiente, então até arrepiei quando você falou os dados ali do nosso sistema, que realmente eu sei que é um sistema conservador, eu tenho consciência disso, mas quando você não tem números, né, você fica perdido. Então, realmente, eu arrepiei quando você falou, porque a gente interferindo sempre na natureza, você está indo de encontro ao que acontece numa condição natural, numa mata, para nós é gratificante, né? Nós, como agrônomos, que temos que arar o solo, às vezes tem que expor por algum momento, e você acompanha a nossa preocupação sempre de expor e cobrir o solo logo em seguida. Então, a gente fica feliz quando os nossos dados, como às vezes interferindo, o professor Geraldo sempre implicou que a nossa física de solo sempre esteve em condições ideais, por vários manejos que a gente faz, a gente usa pouco calcário hoje, a gente entra adubando com solo seco, então antecipamos a adubação, então tudo isso interfere para que a gente tenha uma física de solo ideal, né, para a agricultura. Então, a gente interferir no solo e ter dados que nos permitem nos orgulhar deles é muito bacana. E agradecer também ao professor Clândio, né, pela presença, pela oportunidade que a gente está tendo de ter esse bate-papo com você aí. Mas é isso, muito obrigado a vocês por essa oportunidade de estar aqui com a gente da AP. É minha equipe que vai ter um respeito muito grande com tudo que vier da Carla. A gente sempre espera poder ouvir mais, viu, Carla? Sempre que a gente puder e você puder vir aqui também, como professor também. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, Alessandro. Porque é muito difícil a gente ter a abertura de uma empresa que tem um sistema como o que vocês elaboraram
pela confiança, né, que vocês passam e sentem de nós também, a credibilidade que tem em nós também, né? Porque é um jogo de troca, né? Você confiou na gente, a gente confiou, e a gente conseguiu fazer um trabalho bem feito. E eu vou dar outro spoiler, eu consegui publicar um trabalho sobre a P, saiu agora, no começo do ano, 2021, falando sobre o sistema P como resiliência, em termos de compactação, né? O sistema P Romero, ele consegue manchar a compactação no solo e consegue manter níveis ideais de resistência no solo. Então, isso é uma informação bem legal para o pessoal da trafegabilidade, né? Que é bem interessante para pensar nessa parte de controle de máquinas também. E é interessante porque entra na nossa pegada de carbono também, porque reduz o que é combustível, né? Sendo utilizado. Mas sempre que vocês precisarem, podem contar comigo, sim, com certeza. Obrigado por mais essa oportunidade. De agora, não UFLA, mas agora eu aqui na UFGD, né? A gente está levando aí o nosso conhecimento do mestrado e do doutorado em agronegócio, né? Fazendo parte aí da equipe CPAP, adoro esse nome, da equipe CPAP, e a gente contribui cada vez mais, né? Com a empresa, e vocês com certeza já estão dando bastante lucro, vamos dizer assim, científico. Beleza. Eu quero até que, Letícia, a gente conseguir marcar com a doutora Carla para até ela falar um resumo dela dos trabalhos da própria AP para a equipe nova, para nós mesmos, entendeu? É muito importante, viu, Carla? A gente sempre ouvir vocês, tá? Para nós foi um acerto, né? Foi uma visão, a gente que, desde a nossa origem, graças a Deus, com honestidade, sabendo que não precisa... O crescimento ele vem com um trabalho sério, né? O produtor precisa de... Tem problemas, e a gente ter uma empresa que, na busca de soluções, com ótimos parceiros, esse é o nosso lema desde o início, e vocês realmente são, cientificamente, um respaldo muito grande ao nosso sistema, com números, e isso é muito bacana. Eu só tenho que agradecer, nós, a equipe da AP. Muito obrigado mesmo, de coração. Imagina, obrigada eu. Precisando só avisar. Vou falar para a Letícia agendar. Tá bom, vamos estar sempre aberto aqui para a gente evoluir mais, tá bom? Não. Muito obrigado. Obrigada a nós. Excelente. A conexão caiu uns minutinhos. Mais alguém quer comentar alguma coisa aí sobre a nossa reunião de hoje? A gente já está passando um pouquinho do horário, então deixa aqui registrado, né, um agradecimento em nome da AP por esse trabalho, né, cara, de longa data. Nós temos essa parceria, que a gente aprende muito com você e com todos que te acompanham também, né, agradecer novamente a presença da Cíntia, do Clândio, do Di Stefano também, que contribuiu bastante, principalmente no começo da nossa reunião aqui, tivemos uma conversa bem legal, né? Então, agradecer a presença de todos da AP, pessoal do CPAP e demais que participaram com a gente hoje. Então, muito obrigada, pessoal, e boa noite. Até a próxima e a gente vai mantendo contato, hein, Carla? Tá, Joia? Obrigada, Letícia. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite.